tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é César, trabalho na Epamig, na área de melhoramento genético do cafeeiro. E aqui nessa estação aqui, mostrar um pouco do nosso trabalho em relação a cultivares, novas cultivares, resultado de novas cultivares, né? Com foco aí para resistência à ferrugem, né? Então, a Epamig hoje tem 6 melhoristas, né? Aqui em Lavras e Viçosa, trabalhando em parceria com a UFLA, né? E lá em Viçosa com a FV, né? Sempre a gente gosta de mostrar um resumo aqui, um histórico do melhoramento de café no Brasil, apontando alguns pontos muito já foram trabalhados, importantes, e que hoje a gente também acrescentou novos pontos dentro do melhoramento devido às exigências do mercado, da cafeicultura atual, né? Então, aumento de produtividade, isso aí é mais importante. A gente sempre cita aí o aumento de produtividade dos cafés Mundo Novo e Catuai, do grupo Mundo Novo e Catuai, né, desenvolvido e selecionado lá pelo IAC, Instituto Agronômico de Campinas, né, quem primeiro começou a trabalhar cientificamente com melhoramento genético no Brasil, né. Então aí tem um trabalho do Alcides Carvalho, né, que é considerado aí o pai da cafeicultura, vamos dizer assim, do Brasil, um trabalho clássico dele que ele compara a produtividade média de Mundo Novo e Catuai comparado aí com os materiais que foram introduzidos no Brasil, né? Principalmente aí o comum, foi introduzido lá em 1727, se conhece por crioulo, nacional ou arábica, chegando a 350% de aumento de produtividade. Então, a cafeicultura do Brasil chegou onde chegou, essa importância, maior produtor, né? Maior exportador, segundo maior consumidor, né, do mundo, muito tem a ver com esse trabalho, né, de aumento de produtividade que viabilizou então a cafeicultura, né? Redução no porte das plantas, isso para a época que foi lançado o primeiro café de porte baixo era muito importante, porque a colheita era manual, né? Os materiais, a técnica de poda não era tão trabalhada como é hoje, então material de porte baixo, que foi o Catuai, o primeiro material comercial mesmo, né, de porte baixo, foi todos aí que todo mundo conhece do grupo Catuai, que foi o cruzamento de Caturra com o Mundo Novo, de porte baixo. Então isso foi na década de 60, né, foi muito importante para a cafeicultura, principalmente para a colheita. Hoje nem tanto, né? Hoje, o advento da máquina, a poda, às vezes o porte nem é tão importante. Resistência a pragas e doenças, né? Resistência a doenças, que é o foco de hoje, que eu vou falar para vocês, também tem sido trabalhado, principalmente resistência à ferrugem, né? Quando a ferrugem chegou aqui no Brasil, em 1970, né, foi um desespero total, né? Ninguém conhecia, só tinha relatos de outros países do estrago que ela fazia. Ela disseminou muito rápido, não tinha técnica de controle na época, então começou a trabalhar um forte programa de melhoramento de resistência à ferrugem. E vamos dizer assim, a gente está colhendo hoje esses frutos desse início desse trabalho, né? Um colega lá da Epamig, o Tunico, lá de Viçosa, foi um dos primeiros a começar esse trabalho aí, principalmente com materiais vindos de Oeiras. Oeiras fica em Portugal, né? Portugal não produz café, mas sempre teve as colônias que produziam café. E então eles tem até hoje um centro o CIF, né, que trabalha muito com ferrugem, trabalha com ferrugem do cafeeiro, né? E aí vieram vários materiais, inclusive o híbrido Timor, material selecionado lá no início do século passado, no Timor-Leste, na época chamava Timor Português, que é um material importantíssimo para nosso trabalho, que eu vou falar aqui hoje, de resistência à ferrugem e outras doenças, a nematóides, a coletrótico. Então o híbrido Timor é o nosso coringa, vamos dizer assim, no melhoramento para resistência em termos de coffea arábica,
né, que é o café aqui da nossa região, né. Época e uniformidade de maturação. Hoje já tem materiais com época bem definida. Precisamos caminhar muito nisso aqui, né? No arábica precisamos caminhar bastante, principalmente época de uniformidade de maturação, né? A propriedade de ter várias cultivares com café amadurecendo em épocas diferentes, né? Qualidade de bebida hoje, há uns anos atrás nem se dava tanta importância, mas hoje é importantíssimo que o café passe por prova de bebida, que beba bem, né? Os mercados específicos, né, exigem um café de alta qualidade. É claro, isso tem muito a ver com manejo também, mas a cada dia a gente vê que a qualidade também está ligada a cultivar o material genético plantado. Mecanização, hoje também entrou dentro da nossa rotina de avaliação. A eficiência na colheita mecânica. O café tem que sair fácil do pé, né? A gente já tem alguns trabalhos, alguns resultados, mas isso aí sempre sai alguma pergunta, né, de produtores. Colhe bem? Resposta à irrigação. Cafeicultura irrigada cresce a cada dia. Resposta dos diferentes cultivares ao sistema à irrigação, né? Isso também a gente está trabalhando, já tem alguns estudos ensaios. Nutrição, né? Vai chegar ao ponto que a gente vai ter que ter uma tabela de nutrição, de adubação para cada cultivar, né? A gente vê que não dá para adubar todos os cultivares da mesma maneira. Umas exigem mais, outras menos, e alguns nutrientes. Resposta à poda, também sempre sai essa pergunta. Responde bem a poda, principalmente hoje, né? Esse ano eu acredito que vão ter muita poda, principalmente esqueletamento, né? Safra zero, né? Para quem quer trabalhar com safra zero, o material tem que responder bem. Tem que ser rápido, né? Voltar rápido para que ele tenha só um ano mesmo de sem café, no outro ano produtividade elevada para compensar. E como eu disse para vocês, o foco principal hoje aqui é resistência, cultivares resistentes à ferrugem, né? Então qual a importância hoje aqui no Brasil de trabalhar com resistência à ferrugem? Você vai falar, mas controlar a ferrugem não é tão difícil. Mas é. Algumas situações né? E ela causa muito prejuízo. Ela causa muito prejuízo. A gente vê aí que, principalmente em algumas condições, a ferrugem é muito responsável pela binalidade do café. Um ano produz muito, você pega esses mundos novos, altamente suscetíveis à ferrugem, onde já está safra, a ferrugem, o produtor não consegue fazer um controle adequado, uma desfolha intensa, no outro ano, né? Então, a redução aí, os trabalhos acima de 50%, né, de produtividade, aumento da binalidade, como eu falei, diminuição da longevidade da lavoura, né, todo ano sofrendo com ferrugem, seca de ramos, desfolha, a gente tem visto diminuição da vida longa, da vida útil da lavoura, em função muito da incidência alta de ferrugem. Dificuldade de controle, como eu disse, né, tem algumas condições. Cafeicultura de montanha, né, difícil. Por exemplo, tem produto hoje no mercado que é proibido usar em costal, né, para controle de ferrugem. Não sei se todo mundo sabe disso, mas legalmente alguns produtos não podem ser utilizados em qualquer equipamento costal, né, porque é difícil, derrama, né, aquela dificuldade de controle, né. Vocês vão falar, mas tem os controles de solo? Funciona relativamente, né? Tem ano que não funciona tão bem assim, né? Às vezes a ferrugem vem, igual esse ano, a ferrugem tardia. Esse ano estão tendo ferrugem tardia. Quem aplicou lá em novembro, já era, né? Nem se o produto fosse o que for, não vai pegar, né? Esse ano ele está tendo uma ferrugem tardia, né? Então, cafeicultura adensada, né? Quem optar por uma lavoura mais adensada, tem uma pequena propriedade, né? Quer aproveitar mais, é mais difícil também fazer esse controle. Necessidade de redução de custo, isso hoje não precisa nem falar, né? Café nesse patamar de preço aí, tudo que você puder, né? Tem controle lá, o Glass mostrou lá, mas chegando, não sei se ele chegou a mostrar essa tabela, mas até R$400 por hectare, né?
em termos de controle. Novas raças do patógeno, né, do fungo, que é o causador da ferrugem. Isso a gente sabe que pode acontecer, tem uma variabilidade no fungo, ou entrar um outro fungo, né, de outra região no mundo, né? E o que sendo que é feito aqui no Brasil em termos de controle químico, deixar de ser eficiente, né? Apelo ambiental, cada dia que passa, né, o consumidor quer produtos mais limpos, né? Eu já visto que a gente teve vários problemas aí com lotes de café no Brasil, principalmente no Japão, com índices de produtos aí comerciais aí usados para ferrugem, cercóspora, acima do nível permitido, né? E cada dia sustentabilidade, né? Essa responsabilidade ambiental. Então, tudo que você puder fazer para reduzir, né? Ficar sem usar às vezes é difícil, mas dentro do manejo a resistência ajuda bastante. Eu estou dando um exemplo aqui também da importância da ferrugem. Antes até de mostrar uma foto aqui que vai ilustrar bem isso. É o que está acontecendo hoje na América Central, né? América Central e México, né? A ferrugem esse ano tomou conta, fora do controle. Vai causar muitos prejuízos para aqueles países lá, né? Do Panamá ao México, o relato que a gente tem. Para quem não tem cultivares resistentes, um prejuízo muito grande devido à ferrugem, né? É claro, lá eles não têm a tecnologia de manejo de ferrugem, de controle químico, principalmente, que a gente tem no Brasil. Então a ferrugem está causando um estrago muito grande. Posso fazer uma pergunta? Sim. Você acha que isso pode influenciar no preço do café? Eles produzindo menos? O mercado já deu uma passada aí, mas já assimilou, já passou. Uns dias para trás aí. Que fungo que é lá? Hã? Qual fungo que é? É a milé mesmo. É? Pode ser outras raças, não sei. Vai afetar o café gourmet. Inclusive estão falando aí que esse ano pode ser o ano do CD, né? É o CD do Brasil que compete com os cafés da América Central, né? Ou eles competem com o nosso CD, né? Cereja descascada. Então estão falando que quem puder fazer bastante cereja, pode ter que, por causa dessa redução. E principalmente quando o mercado assimilar isso, que a próxima safra deles vai ser menor, que vai afetar mais a safra que vem do que estão colhendo agora, né? Então, e aqui uma foto, ilustra bem isso que eu estou falando, uma foto recente, desse mês, dia 3, uma propriedade lá em São Paulo, lá perto de Avaré, em Arandu, que por algum motivo o produtor teve uma mistura de semente, né? Então você tem um pé de obatã, uma planta de obatã, material do IAC, né, Instituto Agronômico de Campinas, resistente à ferrugem, carga altíssima, essa lavoura está estimada acima de 80 sacos por hectare, inclusive já está colhendo essa lavoura, seletivo, ponteira, né? Expectativa assim, acima de 80 sacos por hectare, ao lado aqui cortou de um catuai 62, amarelo 62, né? Quer dizer, no início de maio, olha a desfolha que já estava apresentando essa lavoura, né? Aí vocês vão falar, mas isso aqui não teve controle. Essa lavoura recebeu 5 litros de flutriafol em novembro, 2 aplicações de approach prima e uma de ópera, né? É claro, possivelmente teve algum problema nessa faixa, alguma aplicações dessa. Acabou de aplicar, choveu, logo em seguida. Mas assim, mesmo assim, olha o estrago que fez a ferrugem. É uma região que dá muita ferrugem. Inclusive, quando a ferrugem entrou no Brasil, ela fez estrago mesmo. Ela foi constatada em 1970, na Bahia. Mas quando ela apresentou assim, o potencial dela de estrago foi nessa região. Foi em Marília, próximo a essa região que dá muita ferrugem. A ferrugem lá é muito agressiva. Mesmo o obatã sendo resistente, o cara aplicou isso tudo ainda? É porque na verdade tinha uma mistura aqui, né? Uma mistura aqui. A planta de obatã mesmo era pouco. A lavoura é de catuai 62. Foi uma inteira de muda e ele acabou inteirando com o obatã. Né? Aí esse produto aí é produto verdadeiro, assim verdadeiro ou é falso? É um produto que está vendendo no mercado falso, né? É genérico. Tem esse lado, claro. O produto que o cara aplica lá, mas é um produto aí É. falso também, né? Às vezes tem que
Mas não. Não, mas é o que ele está mostrando lá, o de cadufolho e o batanão. Então, mas o de batão já é mais resistente que Pois né? é, mas... Mas a ferrugem vive de alta temperatura e umidade? Ah, não é bem. Umidade, claro. Mas a temperatura às vezes Então, nem tão alta, né? Nem tão alta. Nessa condição aqui, ela é uma região de temperatura até amena, não é tão Amena. quente, né? Mas ela dá muita ferrugem, é impressionante, é impressionante. E aqui, infelizmente, tive uma surpresa desagradável aqui, que eu vi aqui, na hora de imprimir lá na gráfica, cortou a tabela. Então eu vou ter que falar aqui para vocês, tentar lembrar aqui, seria o mais importante, né, da apresentação. Algumas cultivares que está nesse ensaio aqui, né? A gente está destacando. Eu estou falando que aqui é um ensaio de competição de cultivares resistentes à ferrugem. Tem cultivares da EPAMIG e de outras instituições. Tem do Procafé aqui em Varginha, tem do IAC, tem do IAPAR, né? Mas eu vou dar destaque para as nossas, da EPAMIG, que a EPAMIG lançou, que a gente conhece melhor. Mas, por exemplo, tem outras boas? Tem. Eu destaco aqui o Catucaí Amarelo 24137 do Procafé. Muito bem, material muito bom, produtividade muito elevada, mas tem dado ferrugem. Mas material, uma cultivar muito interessante lá do Procafé, que vai muito bem para a região, né? Então eu vou falar rapidamente algumas características, tentando lembrar aqui, pois vocês vão ver no campo. Então aqui na sequência eu tinha produtividade média de 5 anos. Essa lavoura vai colher a 6ª safra, isso é importante, né? Quer dizer, já começa a ter um histórico, uma média longa, né? E depois tinha peneira média, que é uma coisa importante no material, tamanho de peneira, né? Também média, né, dos anos. Depois tinha uma tabela com diâmetro de copa, também uma característica importante na cultivar, para tomar decisão de espaçamento, colocar. E depois a resistência, a reação à ferrugem, vamos dizer assim, né? Porque a gente fala que é resistente, mas tem material que uns são totalmente resistentes e outros que apresentam uma certa incidência, né? Então o primeiro aqui, o Oeiras, foi o primeiro material que a EPAMIG lançou a resistência à ferrugem, né? Aqui nesse ensaio, ele teve uma média de 32 sacos por hectare, né? O material não foi muito bem para a região, né? A peneira dele é boa, material de peneira elevada, na faixa de 70% de peneira 16 acima. E um destaque para ele, diâmetro de copa bem reduzido. Na 5ª safra aí com 1,64, né? Então é um material que dá para plantar bem próximo. E é assim que esse material está sendo plantado, onde está indo muito bem, zona da mata. E chega a plantar de 25 centímetros entre plantas. 1,5 entre ruas. É amorrado mesmo, não vai entrar trator, então eles aproveitam. O material que está indo muito bem para essa região. Aqui não foi um dos melhores. Catiguá MG1, né? Também aí intermediário, na faixa dos 35 sacos por hectare, não recordo, mas está ali no campo, né? Peneira boa, esse material é um material de uma peneira bastante elevada, aí acima de 60% de peneira 16 acima, né? E um diâmetro de copa na faixa de 1,80, já tem que abrir mais um pouco. Catiguá MG2 foi o segundo mais produtivo, então esse aqui é um material que bem indicado para a região, que a gente já está indicando para plantio na região de Lavras, para quem for plantar café. Catiguá MG2 produziu 45 sacos por hectare, né? A peneira já um pouco inferior, já é um material que já produz já na média abaixo de 60 de peneira 16 acima, já não é um material de peneira muito elevada, mas tem o destaque da qualidade de bebida, né? Tive relato semana passada, mais uma vez, um material que vem bebendo há muito tempo, vem bebendo muito bem. Um provador aí dos Estados Unidos deu um retorno aí para um produtor e ele me passou que ficou impressionado com esse café. Ele tem, para quem entende, né, nas nuances, os sabores lá, é um material que tem destacado em termos de qualidade de bebida, né? Sacramento, vocês vão ver ali um material que não foi bem na região, produtividade baixa, né?
as plantas ali já deboperou bem. Araponga, ficou na faixa de 40 sacos, um material bastante interessante também. Peneira bem elevada, só que acima de 2 metros de diâmetro. Acima de 2 metros de diâmetro. Então, material que tem que plantar bem mais largo, né? Quem for plantar araponga. E aqui eu destaco o pau-brasil. O tempo está acabando rapidamente. O pau-brasil foi o campeão de produtividade. Então, é um material que a gente está em termos de resistência à ferrugem, né? Esse material aqui, ele apresenta, vocês vão ver rapidamente, se estiver indo para outra estação, vocês puderem olhar ali, tem um pouquinho de ferrugem, umas lesões sem esporulação, não chega a dar prejuízo, mas ele dá alguma coisinha de ferrugem. Diferente, por exemplo, no Catiguá MG2, que é zero mesmo, né? Então, foi o campeão de produtividade, peneira média, peneira acima de 16 acima, 75%. Então, é um material aí que a gente destaca aqui para a região. Foi muito bem aqui nesse ensaio aqui em Lavras, né? Então, seria o destaque. O tempo está encerrando, vocês indo para outra estação. Os materiais vão estar identificados naquela linha lá. Se vocês quiserem dar mais uma olhada, lá está a produtividade, né? Aqui eu não estava recordando alguns destaques, mas no caminho aí para outra estação, né? Muito obrigado.